com intrepidez, com a porção específica que só tu tens para teus filhos. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Você vai para o luau? Graça e paz, gente, pode sentar. Estão bem? Pastor, uma onda, não? Porque na adolescência você fica assim, né? Diferente. Saber, meio que minha mãe ia dizer, quando tu chegar com 18, quando tu fizer 18, tu vai querer usar um sapato amarelo. Eu disse, bem que ela disse, quando eu fiz 18 eu comprei. Mãe é mãe. Vocês estão bem? Diga sim, pastor. Coisa boa. Preparados para mais uma porção? Amém. Quem não está, prepara aí, viu? Abre a Bíblia logo aí no livro dos Salmos. Capítulo 1 de Salmos. Quem achou da glória? Quem não achou, diga, eu estou procurando, pastor. Eita, glória, já acharam, velho. Salmo capítulo 1. Todos acharam? Qual é o tema da mensagem de hoje? Pode colocar aqui, por favor. Meus lindos. Escolha o lado certo. Amém. Escolha o lado certo. Agora vamos ler o texto. Salmos capítulo 1, a partir do verso 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está falando de ímpio, de pecador e de escarnecedor. Pelo contrário, ou seja, ele faz diferente. O seu prazer está na lei do Senhor, diga amém. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí o salmista vai dizer, vai comparar. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, ou prosperará, como em outras versões. O verso 4 diz assim: os ímpios não são assim. Está vendo que o texto está falando sobre escolha? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diga amém. E vamos meditar um pouco nesse texto. O tema da palavra, escolha o lado certo. Eu gosto sempre de entender em Deus qual foi o princípio de todas as coisas. Porque para a gente chegar até aqui hoje, teve um início. Nada na nossa vida acontece ou aconteceu ou acontecerá por acaso. A existência humana, a nossa existência, teve um propósito em si. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do Gênesis, o Deus de todas as coisas, o Criador, fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, para que o homem o adorasse, na beleza da sua santidade. Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele, e não é um relacionamento com prazo de validade, não, é um relacionamento para ser eterno. Deus nos criou para ter relacionamento conosco eternamente, ou seja, independe da situação que eu e você vivamos durante toda a nossa jornada de vida, que vai durar 10, 20, 30, 100,
e por aí vai. Não dura muito mais do que isso não. Então, durante todo o nosso tempo, o Senhor, Ele quer ter relacionamento conosco, mas o homem pecou desde o jardim e caiu. O homem começou a se afastar, o homem começou a escolher caminhos que vão aos poucos afastando esse homem da presença e também do relacionamento que ele tem com o Senhor. Ou seja, a nossa vida de relacionamento com Deus é pautada sobre escolhas. Você escolheu estar aqui hoje. Pessoas escolheram não vir à igreja hoje. Por quê, pastor? Eu não sei. Mas eu posso pensar que por alguma enfermidade não vieram. Eu posso pensar que por cansaço físico não vieram. Eu posso pensar que por trabalho não puderam vir. Mas eu também posso pensar que elas não estão nem aí para um culto. Ou seja, elas estão escolhendo ir para outro lugar, ou deixar de ouvir a palavra, ou deixar de ter relacionamento com os irmãos, ou deixar de receber uma porção que vem através da adoração, ou deixar de receber o acolhimento ali na frente. Então, a nossa vida é baseada nas escolhas que nós fazemos. E essas escolhas tendem a nos aproximar ou nos afastar de Deus. Não tem como ser diferente. Foi assim na origem. O que não era para ser comido, foi comido. O homem começa a se afastar de Deus. Mas o Senhor acha um homem justo na terra, chamado Noé, e prepara uma arca, para que o recado fosse dado, mas não era um recado de um Deus furioso, era um recado de um Deus amoroso, que queria ter esse relacionamento eternamente. E chegou um momento que quem estava dentro da arca, teve que sair da arca, para continuar a jornada da sua vida. Mas o homem continua corrupto, continua escolhendo aquilo que aos seus olhos é melhor para si ou não. Mas o Senhor, porque nos criou, porque da porção do barro nos fez para o adorar, continua preparando os ambientes, preparando a história, transformando a história da humanidade, para que a gente continue tendo relacionamento com Ele. Quinta-feira o pastor Leandro pregou sobre Moisés. O povo do relacionamento de Deus estava preso no Egito. Mas o Senhor pega um menino, coloca no cesto, joga no rio, porque tinha alguém pronta lá para receber aquele menino, levar para dentro do palácio, para transformar, para ensinar, para preparar ele, para que o povo fosse liberto do Egito, para continuar a ter relacionamento com Deus. Mas olha para cá, tiveram pessoas que escolheram ficar no Egito, porque o Egito também era confortável, porque no deserto seria preciso passar alguma necessidade. Então eles escolheram permanecer no Egito como escravos. Mas quem continuou apostando na vitória a partir do relacionamento com Deus, mesmo no deserto, viveu livre, não morreu no Egito, preferiu o relacionamento com Deus. Deus também estabelece uma aliança com um homem chamado Davi, um homem que para muitos era improvável, mas eu sempre entendi em Deus que Deus não está preocupado com aqueles que são mais capacitados ou melhor instruídos. Deus busca aqueles que estão disponíveis para viver o que Ele quer que a gente viva. E o Senhor se responsabiliza. A gente precisa escolher viver com Deus, fazer a vontade de Deus
e se permitir chegar aonde Deus quer. E a partir de Davi, nós temos os juízes, e aí você começa a ter o tempo dos reis. Todo esse contexto, até chegar nos profetas, até o último profeta, é Deus enviando mensagem para o homem para dizer: eu fiz você para ter relacionamento comigo. Eu desenhei você, eu construí você para ter relacionamento comigo. Será que teria outra pessoa? Ou melhor, será que Davi, já que eu falei em Davi, vamos tomar ele como exemplo, para a gente chegar no tema, para a gente entrar no Salmo. Será que Davi não entendeu? Será que Davi não compreendeu que ele precisaria ter relacionamento com Deus por detrás das malhadas, ainda como um menino, sem roupa de guerreiro, apenas com roupa de pastor, e pastor que cuida de ovelha? E nesse relacionamento com Deus, Davi matava urso, matava leão. Davi era preparado por Deus, porque não importa o ambiente que você está, o que vai fazer a diferença é se Deus está nesse ambiente com você. E onde Davi entrava, o que Davi fazia chamava atenção. Vocês lembram do texto? Quando a gente lê a história de Davi, quando Davi vai lutar contra Golias, Saul quer emprestar a armadura dele para Davi. E Davi, por obediência ao ser, ele veste a armadura de Saul, mas ele não consegue dar 2 passos. Porque Davi não foi forjado com armadura. Davi foi forjado com roupa de pastor. O relacionamento entre Davi e Deus era num lugar específico, com uma roupa específica, com uma adoração específica, com nãos específicos, com sims específicos, preparando Davi para ser um homem segundo o coração de Deus. Davi presenciou dentro da sua casa homens que fizeram escolhas certas e escolhas erradas. A escolha certa de Davi foi declarar para Golias que a vitória dele não era por ele, mas por causa do Deus de Israel. Ou seja, o relacionamento íntimo que Davi tinha com Deus o colocava numa posição de destaque. Apesar das fichas na bolsa de valores da aposta, ninguém apostou em Davi, porque ele era pequeno, porque ele não era guerreiro, ele era apenas filho, ele era apenas íntimo, ele apenas tinha um relacionamento que nenhum dos outros irmãos dele tinha. Quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, enviado por Deus para procurar o novo rei de Israel, todo mundo está cansado de ouvir isso, mas eu preciso dizer, mais uma vez, faça uma fila de todos os filhos de Jessé, de guerreiros, de homens fortes, preparados onde e com quem? E Davi continua do lado de fora. Mas o profeta, quando perde a conexão com Deus, porque todos são falhos, até os profetas, e leva uma repreensão de Deus, quando Deus fala para ele que ele não vê como um homem vê. Deus não vê a aparência, mas o coração, mas a intenção do coração. Deus está dizendo para Samuel, quando você deixou de estar conectado comigo, você andou no natural.
Volte para o nível sobrenatural e você vai entender que o que eu estou procurando são pessoas simples, que têm relacionamento verdadeiros comigo, para que a partir daí eu faça deles pessoas importantes. Mas pastor Cássio pregou no primeiro culto, não importa o número de seguidores que você tem. O que importa é que se as pessoas veem Cristo em você. E as pessoas tinham deixado Davi lá fora, mas no momento certo ele entra, é ungido rei, e continua, mesmo sem coroa ainda, mas continua a ter relacionamento verdadeiro com Deus, e continua a mudar a história de uma nação. Por quê? Porque Davi fez a escolha certa. O que é que o Salmo 1 fala? É um salmo de Davi. Porque toda a história bíblica, todo o contexto até chegar aqui, e depois daqui você vai ter os profetas sendo usados por Deus para dizer: se não andar da forma correta, vai ter castigo. Mas se vocês se consertarem, leiam todos os profetas, dos maiores aos menores, Deus não passa pano para ninguém. Nós somos feitos para ter relacionamento com Ele, e Ele não vai abrir mão disso hora nenhuma, até o dia que Jesus voltar. E Ele nos provou isso ainda de uma forma mais linda e maravilhosa, quando Ele enviou Jesus para nós, para que nós não esperássemos mais o sumo sacerdote voltar. Não, agora onde você está aí, onde você está sentado, tenha relacionamento com o Filho de Deus. Onde você está, na pior dificuldade que você estiver, no pior lugar onde você estiver, assim como Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, oravam, clamavam, cantavam e adoravam, e o Senhor se fez presente ao ponto de livrar todo mundo. A escolha tem que ser feita de forma consciente. E Davi, com certeza, andou com homens que fizeram escolhas erradas, mas também andou com homens que fizeram escolhas certas. Como foi cantado aqui sobre Marta e Maria. A escolha certa de Maria não foi dar o perfume, foi não perder a oportunidade de ter relacionamento com Jesus. Poderia ser a última oportunidade dela. Quem estava preocupado com o valor do perfume era Judas, o traidor. E o mundo está cheio de Judas. A rede social está cheio de Judas. Sabe fazendo o quê? Tentando desviar a minha e a tua atenção, para que a gente não tenha relacionamento verdadeiro com Ele. Ou seja, para que as nossas escolhas cotidianas fujam daquilo que o Senhor preparou no Gênesis, no início, desde o dia que Ele nos formou. E o Salmo 1 relata isso de uma forma muito detalhada. E eu creio que o salmista narra o que vê. O salmista, ele vai dizer aquilo que ele vivencia. Porque se você for ler os salmos de Davi, na angústia dele, ele declara tantos versos no salmo sobre o que ele está vivendo em Deus, sobre as lutas, sobre as batalhas, sobre as conquistas, sobre as perdas que ele tem. Vê se isso não parece com a nossa vida. Os nossos medos, conflitos, ganhos e perdas, perseguições, e o Salmo 1 começa assim. Porque enquanto uns adoram, outros idolatram. Enquanto uns escolhem a boa parte, outros viram as costas e vão embora. Assim como fez Orfa com Noemi, deu um beijo e foi embora. Porém Ruth foi com ela até o final.
Escolhas definem o nosso destino. E não é palavra de efeito. O que eu estou dizendo aqui de uma forma bem clara é: escolha andar com Jesus ou não escolha andar com Ele. Ou você vem para o lado certo ou você vai perecer no lado errado. É simples, é uma conta simples. Porque se nós não escolhêssemos andar com Jesus, não tinha sentido nenhum estar aqui agora. Em acreditar que a qualquer momento Ele pode voltar. Será que esse não é o último culto que você está participando? De repente Ele pode voltar hoje, enquanto você dorme. Será que daqui para você dormir você vai ter feito a escolha correta? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será que Davi não está dizendo aqui que ele já viu pessoas recebendo o conselho de ímpios? E ímpio é a pessoa que não acredita em nada, é um herege, é um incrédulo. Com certeza o salmista está falando aquilo que ele viu: pessoas negligenciando o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Davi. E tem gente, porque se ele diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, é porque tem gente andando a partir do conselho dos ímpios. Quando eu falo da internet é porque nós somos a geração da tecnologia. A estrutura não alimenta você. Os milhões de seguidores da estrutura não alimenta você. A eloquência do pastor não alimenta você. Quem alimenta você é a palavra de Deus. E isso é uma escolha que você tem que fazer todos os dias. Por quê, pastor? Porque senão você morre de fome. Na hora que apertar a fome, você não tem estrutura para suportar. Bem-aventurado é aquele, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Mas pastor, será que eu não posso entrar no gabinete do pastor e ouvir um conselho? Pode. E deve. Porque os pastores sérios, tementes a Deus, são guiados pelo Espírito Santo. E sabe como é que você vê isso? Através do que Jesus ensinou. A árvore será conhecida pelo seu fruto. Olha na internet que tu vai ver o fruto. Anda junto que tu vai ver o fruto. E o fruto não quer dizer que é carrão, casa. Não, não, não. O fruto é integridade. Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Mas pastor, se nós que somos sal da terra, luz do mundo, abrimos mão de não andar com os pecadores, de não nos envolver com ele, porque nós vamos trabalhar com pecadores. E o pecador aqui é um pecador contumaz, é aquele que ama pecar, é aquele que tem pecado de estimação. Não é o que pecou acidentalmente, porque nós podemos pecar, porque nós somos falhos. Perfeito só Jesus. E nós temos que andar sim. E nós vamos andar. E Deus nos coloca nos lugares de forma intencional para a gente ser a diferença lá.
Não é para a gente ser influenciado pelo pecado, pelo contrário, é para que quando o pecado estiver sendo cometido, ao passo que a gente entra, tudo tem que se estacionar, porque a luz chegou, incomodou, transformou aquele ambiente. O salmista está falando daquilo que ele está vivendo, daquilo que ele está vendo, da história, do contexto. Ele sabe o que ele viveu até chegar aqui. Qual a escolha que você vai fazer? Ou melhor, qual a escolha que você tem feito? Porque quando Deus nos permite entrar em certos ambientes, é para que a glória dele seja manifesta lá. Esses dias eu marquei uma consulta para minha esposa, eu mesmo marquei. Pelo telefone com a secretária do médico. E eu fui conversando com ela. O dia, a hora, por causa do trabalho dela, para a gente se organizar. Fui marcando. Beleza, eu conversei com ela. A gente chegou lá para fazer a consulta. Fez a consulta, tudo direitinho. Aí a secretária no final disse: é tão bonitinho, ele que resolve tudo, né? Aí eu olhei para a Saúba, ficou logo toda, né? Rindo para mim. E aí ela falou assim, ó, diante dela: a conversa que ele teve me trouxe tanta paz. Não foi assim? Aí ela olhou para mim e para Débora assim: vocês são crentes, é? Entendeu? Aí Débora falou para ela que a gente era crente. Canela de fogo, reteté de Jeová. Só foi conversar no WhatsApp e ir para consulta, irmão. Se a gente não fizer a diferença, onde o Senhor nos permitir chegar, estamos fazendo a escolha errada. E como é, pastor, que a gente vai conseguir fazer a diferença? Justamente escolhendo a boa parte. Escolhendo, porque a gente dá, pastor Jané, aquilo que a gente tem. A gente dá aquilo que a gente constrói em Deus. Porque nós somos falhos, nós somos alvos da mesma forma que vocês. Nós temos conta para pagar, menino. Feira para fazer, escola para pagar. Menino que adoece, menino que perturba, é um menino catarrento chato. Do mesmo jeito de vocês. Mas a gente decide todos os dias escolher ter um relacionamento com Deus. E às vezes temos que abrir mão de tanta coisa. E às vezes de pessoas. Mas não aqui. Às vezes é preciso deixar de andar com pessoas. Não deixar de orar. É deixar de andar. É deixar de ouvir. É deixar de se influenciar. É isso que Davi está dizendo aqui no Salmo 1. Cuidado com os conselhos dos ímpios, porque eles não têm fé. Eles são incrédulos, a direção dele é oposta. Eles amam a armadura de Saul, eles não querem a roupa de Davi. Mas foi a roupa de Davi quem derrubou, quem estava na capa do jornal. Eis o menino que derrubou aqueles que ninguém teve coragem de enfrentar. Sabe por quê? Porque Davi escolheu ter relacionamento com Deus. Aí ele fala: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual o lugar onde você está indo? Com quem você está se associando? Quem está te oferecendo alimento todo dia? Porque quando Davi fala em assentar, ele está falando de um momento específico, onde o relacionamento vai acontecer. Mas essas pessoas vão desdenhar do Deus que você oferta. Mas não é só por falta de conhecimento, é de forma intencional para que você seja desviado do caminho que não é para você se desviar. Eu prefiro perder um amigo do que perder a presença de Deus. E olha que eu não estou falando isso de uma forma pejorativa para magoar, para montar, não.
eu preciso entender que eu sou vulnerável ao diabo. Eu preciso compreender que eu sou alvo da investida do diabo. E eu também preciso compreender o que Deus quer fazer através da minha vida. Por isso, eu abro mão de certas companhias para não perder a presença de Deus em mim. Mas eu oro para que as pessoas que para trás eu deixei, entre muitas aspas, para que elas reconheçam através de mim. E eu preciso fazer esse exercício todos os dias, para que elas acreditem no Deus que eu sirvo. E como é, pastor? Através do fruto que eu vou dar. Mas eu não vou me relacionar com pessoas que querem me tirar do projeto que Deus tem para a minha vida e para a minha casa. Não, não e não. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou cansado de ouvir, me permita dizer isso mais uma vez, um testemunho particular. Não chama a lama porque ele não vai. Glória a Deus que eu não vou. Glória a Deus que você sabe que eu não vou. Nem eu preciso dizer, porque o fruto está dizendo por si só. Porque quem me conhece sabe que eu sou da minha casa para a igreja, para a faculdade, para a casa da minha mãe. 4 lugares que eu vou: igreja, a casa da minha mãe, faculdade e a minha casa. 4. E comer umas pizzazinhas por aí, né? Se a gente não fizer a diferença, é melhor descer do púlpito, abrir uma página no Instagram e falar que você vai vencer. Não, escolha. A escolha que você faz tem que gerar fruto, porque ela vai levar você para um destino que quem vai traçar é o lado que você decidiu estar. O verso 2 diz: pelo contrário, quando Davi fala, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda, que negligencia os ímpios, que não anda no caminho dos pecadores e não se assenta, ou seja, Davi está mostrando 2 características de pessoas, para que eu e você hoje entendamos e escolhamos o lugar que a gente quer estar. E ele fala: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Esse é o bem-aventurado, é o feliz. Feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. Davi sabia a respeito da lei. E o que era contra a lei era o que era o pecado do tempo. Quem não roubava, quem roubava, quem matava, quem adulterava, quem adorava outros deuses. Será que Davi não andava com esse pessoal? Mas é uma vezinha só, Davi. De uma vezinha só o inferno está cheio. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei. Olha como Davi é específico. Olha como o salmista é específico nessa tradução. E na sua lei, ele dá a lei a quem realmente é o dono da lei. E na sua lei, e na lei do Deus verdadeiro, medita de dia e de noite. Josué 1:9, todo mundo fala, todo mundo gosta, é benção. Mas Josué 1:8, pode colocar Josué 1:8 aqui, por favor. Josué 1:9 primeiro, só para corroborar com esse texto. Josué 1:9, é um texto fantástico. Tá, né? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Isso é Deus não está perguntando para Josué, está dizendo: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, o Deus dele, o meu Deus, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Deus está dizendo para Josué: Josué, há uma condição dessa força e dessa coragem, para que você permaneça firme, porque eu estarei com você por onde quer que você andar. O verso 8.
não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Se você não tiver relacionamento com Deus, você não fará tudo o que está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Meditar na lei, ter relacionamento de dia e de noite. Essa é a escolha certa. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês sabem que Josué enfrentou uma travessia do Rio Jordão, e logo após enfrentou Jericó. Será que Josué estava preparado para isso, se não tivesse meditado nesse livro de dia e de noite? E eu já falei aqui algumas vezes que meditar de dia e de noite é uma expressão contínua. Ela não tem interrupções, ela não tem pausa, ela não tem descanso, porque Deus não cansa, porque Deus não entra em férias e nem em recesso. Ele está totalmente disponível para aqueles que o adoram, e Ele está procurando, como diz lá em João, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não cessa, a meditação ela não pode cessar. Pastor, eu não sou religioso, vou orar de 3 horas da manhã porque a filha está pequena. Não, onde você estiver, esteja conectado com Deus, porque é onde você estiver que quando você der o vacilo, o diabo atua. E se você não estiver conectado, se responsabilizará. Vamos pular para o verso 4. Primeiro Salmo 1, verso 4, por favor. Aí Davi fala do bem-aventurado, Davi fala do feliz, Davi fala do justo. Agora Davi vai falar dos ímpios. Os ímpios não são assim. Olha que Davi está comparando duas estruturas humanas. O salmista está comparando aquilo que ele está vendo, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu, aquilo que foi contexto da vida dele. Será que também não é o nosso contexto? É o meu contexto. Eu consigo ver um justo e ver um ímpio. E porque eu entendo isso, eu prefiro me associar com o justo. Porque ele é perfeito, pastor? Não. Porque ele sabe o pai que tem. Porque ele escolheu andar com o pai verdadeiro. Por isso eu me associo com ele. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Veja que Davi caracterizou um homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Falou de um. E os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou seja, são pessoas que não têm estrutura para suportar as adversidades da vida. Quando Paulo vai falar em uma das suas cartas, para que o povo tenha cuidado e amadureça, para que qualquer vento de doutrina, ou seja, para que qualquer conversa, para que outra doutrina, acho que pegou. Glória a Deus. Paulo estava preocupado para que as pessoas não valorizassem as outras doutrinas e não se afastassem do caminho que elas tinham escolhido andar, que era o caminho de Jesus. Era o Jesus que Paulo pregava. Então os ímpios vão nos apresentar todos os dias um caminho diferente daquele que o Senhor quer para a nossa vida. E essa escolha precisa ser feita de forma responsável.
Porque da escolha vem o fruto, da escolha vem o destino. São, porém, como palha que o vento dispersa, pessoas sem estrutura, pessoas sem frutos, pessoas sem legado. Qual é a preocupação do Senhor? Para que nós, como criaturas, e aí por isso que Ele manda Jesus, e por isso que o plano da salvação é tão perfeito, e por isso que Jesus falou para a gente ir e fazer discípulos, porque para a gente fazer discípulo, ganhar e batizar, e nós só batizamos depois que ganhamos, nós precisamos estar do lado certo. Nós precisamos estar do lado certo. A escolha precisa ser bem feita para que a gente possa cumprir o propósito para o qual nós estamos aqui. O pastor Cássio pregou o primeiro culto e falou um pouco sobre Paulo. A dúvida se é Paulo de Tarso, se é Saulo de Tarso, essa dúvida é irrelevante. Sabe o que importa verdadeiramente? É que no caminho de Damasco, quando Paulo se encontrou com Jesus, quando ele volta à tona, ele escolhe, ele não é mais o Paulo, o Saulo, que perseguiu o crente. Agora ele escolheu, você sabe o que? Apóstolo Paulo. Nem Saulo de Tarso, nem Paulo. Agora ele era conhecido como o Apóstolo Paulo. Ele escolheu cumprir o chamado, e onde o Senhor mandou ele ir, ele foi. E como o pastor Cássio pregou aqui, até a capetada conhecia Paulo. Sabe que quando no inferno a gente se acorda, o inferno já treme? Tem que ser assim, irmão. Porque os meninos foram lá expulsar no nome do Deus de Paulo. Foi assim, pastor? Aí os capetas olham para os 7 filhos lá do sumo sacerdote e dizem assim: eu conheço Jesus. Os capetas falando. E conheço Paulo, mas vocês não. Sabe quem são esses que não têm relacionamento verdadeiro com Deus? Vive de fachada, vive de mentira. São feitos ímpios, não são verdadeiros adoradores. E essas pessoas estão aí na rua cheios, mudando a roda de muito crente por aí, que está com preguiça de meditar como Josué, de dia e de noite, mas quer ser forte e corajoso. Como se não medita? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Uma árvore plantada junto a uma corrente de água. Aqueles que escolhem ter uma vida simples, mas intensa e verdadeira com Deus, vai ter suprimento na hora certa. Mas pastor, faz tanto tempo. O meu tempo e o teu tempo não é o tempo de Deus. O que no nosso tempo nós temos que fazer é adorar, é acreditar, é esperar. Todo mundo prega o Salmo 40 para esperar um romance, um namoro. Não, é esperar que Deus nos socorra. Ele está todos os dias pronto para nos socorrer. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas é tudo feito conforme Deus quer. E isso nós precisamos entender até o último dia das nossas vidas. Porque como diz o sábio Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo também de esperar, mas há tempo também de crer que vai acontecer, que Deus vai nos guardar, vai nos ajudar. E a nutrição dessa árvore plantada junto a ribeiro de águas é porque o salmista entendeu que no pior momento da vida dele ele foi suprido.
e o salmista também deve ter visto pessoas desnutridas espiritualmente, porque fizeram uma escolha errada. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas eu quero aquele emprego. Mas eu quero ser um pastor. Eu quero ser um diácono. Eu quero ser um líder. Eu quero ser um líder de ministério. O primeiro passo, Salmo 1: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quando puxa a tua ficha, e não é o pastor que puxa a tua ficha não, viu? Que te conhece por dentro e por fora, sabe quando você acorda e sabe quando você deita. E ele não é irresponsável. E ele é tão bom que envia os meninos aqui em cima para dizer a você: mude, viu? Ah, pastor, o senhor é santo. Não, eu mudo todo dia o pensamento e a atitude, para que eu não caia e não envergonhe o meu Deus. Todo dia é assim. Eu escolho com a minha saúba mudar, para não fugir da presença de Jesus, e o Espírito Santo dele não sair da nossa presença. E eu estou aqui para te dizer isso, te ensinar isso. Corra desesperadamente atrás do Espírito Santo de Deus, para que você ande com justiça. Para terminar, e no devido tempo dá o seu fruto. É preciso esperar o fruto chegar, mas no lugar certo. Tem pé de manga que que a manga está caindo lá de fora da casa. Olha para cá que você vai entender isso. E todo mundo que passa rouba a manga. Se esse pé de manga tivesse guardadinho dentro de casa, era só sua manga. Cuidado com a exposição. E no final o salmista diz assim: e cuja a folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O salmista, ele compara esse homem como uma árvore. E uma árvore, ela é alvo de predadores. Uma árvore, ela é alvo do mau tempo. Uma árvore, ela é alvo de muitas coisas. E o salmista está querendo deixar registrado, e deixou registrado aqui, que esse homem que medita na lei de dia e de noite, e que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, tem o seu prazer. Ele tem prazer, ele ama, ele gosta, ele fica desesperado para ter esse momento de meditar na lei do Senhor. Ele é como uma árvore que está no mesmo mundo que o ímpio está, que sofre as mesmas afrontas que o ímpio sofre. Todavia, essa árvore continua de pé. Essa árvore continua bem nutrida. Essa árvore continua protegida. E essa árvore continua dando fruto. Apesar do mundo em que vivemos. O salmista está dizendo no primeiro salmo dos 150. Para que eu e você hoje escolhamos ser como esse homem que o salmista apresenta aqui, que ama a lei do Senhor, que não é influenciado por esse mundo,
mas foi gerado para influenciar. Para que quando eu e você saímos das nossas casas, possamos ser essa árvore aqui. Uma árvore vistosa, protegida, alimentada. Tudo leva para esse alimento aqui. O conhecimento de Deus, o conhecimento das verdades de Deus, é a razão para eu e você hoje não estarmos desesperados ao ponto de querer tirar a nossa própria vida. Porque o mundo jaz no maligno, as notícias são ruins, mas o alimento que é nos dado por Deus nos mantém de fé, nos mantém esperançosos para dias melhores. E sabe qual é o dia melhor? Aquele que o Senhor vem nos buscar. Mas até lá vamos influenciar. Mas até lá o fruto dessa árvore precisa alimentar aqueles que estão lá fora, os perdidos, os caídos. É tempo de amadurecer. É tempo de fazer a escolha certa. Vá para casa hoje pensando nisso. Você que entrou aqui que ainda não conhece Jesus, é noite de fazer a escolha certa. Porque a escolha certa define o teu destino. E o destino de um homem que anda com Deus, que aceitou o seu filho, é como essa árvore, plantada junto a ribeiro de águas, que dará o seu fruto no tempo certo, na estação própria. As folhas não murcham apesar das tempestades, das geadas, do calor. Não importa se é deserto, não importa onde você está, ela não murcha. E tudo que você fizer nele vai dar certo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. E eu encerro declarando isso para a tua vida. Que você saia com o teu coração nessa noite inclinado a continuar escolhendo o lado certo. E a você que ainda não fez a decisão, eu oro para que você escolha o lado certo. Escolha ter uma vida com o Rei dos Reis, a saber, Jesus. Que o Senhor vos abençoe. E todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero